Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Patrick e, como o título desse vídeo sugere, hoje nós vamos aprender a como subir o banco de dados Postgres utilizando o Docker. E ao final desse vídeo eu vou passar uma sacada, uma dica extremamente essencial que vai fazer com que o seu Docker funcione de maneira correta em produção, tá? Essa é uma dica que eu aprendi assim, colocando na prática mesmo, usando em produção, uma aplicação com vários usuários e que eu vou passar para você nesse vídeo, beleza? Então fica comigo até o final e vamos lá. Bom, para as pessoas que querem, que desejam, que estão iniciando no universo Docker, eu digo o seguinte, você tem que aprender a ler a documentação daquilo que você está querendo utilizar. Então, quando você quer utilizar o Postgres, utilizando o Docker, o principal local, não é o único, né, claro, mas o principal local onde você encontra as informações mais essenciais é no Docker Hub. O Docker Hub, caso você não saiba, é o repositório oficial do Docker, que é onde você encontra as imagens já prontas, sejam imagens oficiais ou imagens feitas pelos próprios desenvolvedores, com as aplicações já disponíveis. E aqui nós temos o Postgres, uma imagem oficial desenvolvida pela equipe do Postgres, no qual aqui você vai encontrar a documentação essencial sobre ele, tá? No caso aqui, apenas passando brevemente, ele fala que, olha, as versões suportadas no momento, então eles têm desde a versão 9 até a versão 14 agora, que está em beta no momento que eu estou gravando esse vídeo. Parte de Quick Reference, enfim, eu não vou me alongar nisso daqui, mas ele fala que como você pode subir uma instância, pela versão, pelo Docker Swarm ou pelo Docker Compose, enfim, não vou me estender. Mas eu vou deixar isso daqui aberto porque algumas informações eu vou precisar e eu quero te mostrar como é que você olha isso daqui, como é que você vê essa documentação. Essa parte aqui, por exemplo, de variáveis de ambiente, né, Environment Variables, isso aqui é extremamente importante, né? Isso aqui, principalmente para esse projeto daqui, tá? Mas eu vou retornar essa documentação mais à frente, onde eu vou obter algumas informações, beleza? Vamos lá, Docker. Existem algumas maneiras de você subir um container. A maneira mais simples, a mais trivial, entre aspas, é através da linha de comando, ou seja, pelo seu próprio terminal, seja em qual sistema operacional você estiver. Eu, por exemplo, aqui eu estou no Windows, né? Então eu vou usar o PowerShell. Se você estiver no Linux, abre o shell normal do Linux e o mesmo procede no macOS. Enfim, aqui, no caso, para você rodar o Postgres pelo Docker utilizando a linha de comando, é simples, mas não é o que você vai acabar utilizando no dia a dia. Eu vou mostrar aqui a versão pelo Docker Compose, mas vamos passar aqui pelo CLI. Então vamos lá, os comandos básicos, docker run significa que eu quero rodar um container, "-d de deattach. Eu não vou explicar com todos os detalhes, todos os parâmetros do Docker via CLI, né, via linha de comando. Para isso eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu vou estar linkando nesse daqui, tá? Mas vamos lá, vou falando aqui, se você quiser entender com mais detalhes, veja esse outro vídeo. Docker run, "-d de deattach, "-i de interactive, "-t de TTL, né, ou ele vai criar um pseudo terminal, "-p", isso aqui é um parâmetro muito importante, significa o mapeamento de portas. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero que a porta 5432 do meu computador, ela seja mapeada para a porta 5432 do meu container. Isso aqui é extremamente necessário para que você consiga conectar ao software, que no caso é o Postgres, que está rodando dentro do container. Tá? No caso do Docker, você tem que fazer essa exposição de portas de maneira explícita. Inclusive, você pode até mudar o mapeamento. Por exemplo, eu quero por algum motivo usar a porta 5435 porque a porta 5432 do meu computador já está sendo usado para outra coisa. E no caso, isso aqui no caso ele vai fazer um NAT, ou seja, um redirecionamento da porta 5435 do seu computador para 5432. Vou manter dessa forma.
Por fim, uma outra configuração extremamente importante é as variáveis de ambiente. O que são variáveis de ambiente? Variáveis, como o próprio nome sugere, é alguma coisa que muda, né? Algo que modifica. E variáveis de ambiente são aquilo que você especifica no caso do Docker, relacionado ao software, né? E aqui no Postgres, na seção de variáveis de ambiente, existe uma variável muito importante chamada Postgres Password, que é a variável na qual você vai definir a senha inicial do usuário Postgres para que você possa acessar o banco. Então, caso você não saiba, né, por algum motivo, o Postgres ele tem o usuário default, o usuário padrão da primeira instalação chamado Postgres. Então, por exemplo, eu posso falar aqui, ó, Postgres password é igual, eu vou falar que a senha padrão, a inicial é 123456. Por fim, eu vou falar, eu vou especificar aqui que eu quero rodar a imagem Postgres, que de acordo com a documentação tá aqui, ó, Docker Postgres, ou seja, o nome da imagem se chama isso. E se eu quiser, eu posso especificar a versão. Por exemplo, eu quero rodar a versão 13. Se nada for especificado, o Docker vai assumir que você quer rodar a versão latest, né? que é uma convenção que significa a última versão estável. Nesse caso aqui em específico, verificando aqui na lista de tags, a versão latest, ou seja, a versão mais recente, a mais estável das recentes, é a versão 13.4. Tudo bem? Então, eu vou especificar aqui na mão, versão 13 só porque eu quero mesmo. Vou dar um Enter, isso aqui já é o necessário, já é o mínimo necessário para mim rodar o Docker utilizando o meu computador. Eu já poderia ter deixado aberto, eu esqueci aqui, é o PGAdmin. O PGAdmin ele é um software que me disponibiliza uma interface para gerenciar as minhas as minhas conexões com Docker, poder rodar, desculpa, as minhas conexões com o Postgres e poder rodar os meus comandos SQL. Enquanto ele vai abrindo aqui, se eu fizer aqui um Docker Pass, tá lá o meu Postgres na versão 13 rodando perfeitinho, tá? Então esse aqui eu já consegui rodar o Postgres usando o Docker. Como eu falei, isso aqui não é algo usual fazer via linha de comando. O mais comum é você utilizar algum tipo de gerenciador de container. Agora eu vou mostrar isso daqui utilizando o Docker Compose. Mas eu só queria mostrar para você que sim é possível fazer via linha de comando. Está aqui rodando perfeitamente. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um Docker Stop e vou parar esse container aqui que ele criou com esse nome, Crazy Moser, né? Vou estopar esse container e vou deletar ele porque não quero ele, eu não vou utilizar. Então, belezinha, Docker PS tá aqui, morreu. Bom, eu já criei aqui uma pasta chamada Postgres on Docker, só para essa videoaula mesmo. Eu vou fazer um code ponto para abrir o meu editor de texto, que no caso é o Visual Studio Code, na qual eu vou utilizar ele para a questão do Docker Compose, tá? E vamos lá, o que é o Docker Compose no caso? O Docker Compose, pessoal, ele é uma ferramenta do Docker, ele é um gerenciador de containers e ele tem por objetivo permitir com que você gerencie os containers. Na verdade, ele é o seguinte: você vai escrever um arquivo no formato YAML ou YML, e nesse arquivo você vai especificar todos os containers, também chamado de serviços, que fazem parte da sua aplicação. Vamos a um caso mais concreto. Por exemplo, digamos que eu quero subir um site em WordPress. O que o WordPress precisa? Ele precisa de um container que esteja rodando um servidor web, por exemplo, o Nginx ou o Apache, e eu vou precisar de um outro container que esteja rodando um pouco de dados. No caso do WordPress, ele utiliza lá o MySQL, né? Que não é o caso aqui. Mas enfim, eu vou precisar, por exemplo, desse arquivo aqui, o docker compose.yaml, né? Eu vou ter uma tag chamada serviços, e dentro desses serviços, conforme eu falei, eu vou especificar todos os serviços que fazem parte da minha aplicação. Nesse caso de exemplo que eu falei do WordPress, eu teria, sei lá, um container chamado web e todas as especificações desse serviço web, e teria um serviço chamado banco de dados, por exemplo, ou database,
e teria lá dentro todas as especificações relacionadas a essa base de dados, beleza? Mas vamos para o nosso contexto aqui do Postgres. Bom, todo o Docker Compose, lembrando, tá, um detalhezinho importante. Patrick, tem que usar esse nome, Docker Compose? Na verdade, não. Isso aqui é só uma convenção que a comunidade criou. E é o que você vai encontrar nas documentações, é o que você vai encontrar nos repositórios, né? Esse nome dockercompose.yml ou YAML. Mas, se você quiser usar ABC por algum motivo, você pode, nada lhe impede. Beleza? Só que aí, claro, para rodar isso quando a gente for rodar isso daqui no terminal, aí você tem que especificar com o parâmetro "-f" e o nome do arquivo, beleza? Agora, quando você deixa na convenção padrão, que é Docker Compose, Docker Compose, aí não há necessidade de você fazer essa especificação utilizando o parâmetro "-f", que ele já entende que ele por padrão vai procurar esse arquivo aqui no seu projeto, beleza? Bom, Docker Compose. O que é necessário nesse arquivo? A primeira coisa, você tem que especificar qual que é a versão que você vai utilizar relacionado a esse arquivo de configuração. Eu não vou explicar isso nesse vídeo para que não fique longo. Apenas vou utilizar aqui uma versão, no caso, por exemplo, a 3.5. Tá? Aí, claro, a explicação, eu pretendo trazer melhores explicações mais detalhadas, isso em outros vídeos que você pode acabar encontrando aqui no meu canal. Tá? Mas saiba que todo arquivo Docker Compose ele tem uma versão, e essa versão, ela, no final das contas, vai determinar que tipo de recurso você pode utilizar à medida que o Docker vai evoluindo. Bom, eu tenho uma tag especial, né, chamado services. Nesses services eu posso especificar um ou vários serviços. Caso você não conheça esse padrão YAML, aqui, diferentemente do JSON, por exemplo, a gente não utiliza chaves. Né? No caso, elementos filhos, a gente utiliza ou um tab ou dois espaços. Né? Por exemplo, aqui espaço, espaço, isso aqui significa que esse próximo elemento que eu vou colocar, ele é filho da tag serviços. E aqui eu vou especificar, por exemplo, um serviço chamado database. Pode ser qualquer nome. Aqui eu coloquei database só para ficar mais simples. Beleza. Agora eu tenho que especificar o, os elementos, né, aquilo que é necessário para subir esse serviço database. Dessas tags, né, dos parâmetros necessários, é a tag imagem, que é no caso onde eu vou especificar a imagem que vai ser utilizada para para subir esse serviço database. No nosso caso aqui, eu quero usar a imagem do Postgres na sua versão 13, beleza? Uma outra tag também, ou um outro parâmetro que eu devo, na verdade, especificar é a porta. Conforme eu falei, o Postgres ele roda na porta 5432 e para que eu tenha acesso a ele, eu tenho que explicitamente dizer, olha, Doc, eu quero que você libere a porta 5432 para acesso e faça esse mapeamento do meu computador para o container. No caso, as portas, aqui a tag portas, ela recebe um array, tá? E o array no YAML, ele é representado dessa maneira aqui que eu fiz aqui agora, que no caso é passando um traço e o valor desse elemento do array. Então, no caso aqui, eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero que você libere a porta 5432 no meu computador, desculpe, mapeie a porta 5432 no meu computador para a porta 5432 para dentro do container. E, por ser um array, eu posso passar N elementos, né, N coisas aqui, no caso, para dentro desse array. No caso aqui, no Postgres, eu só vou especificar a porta 5432, beleza? Por fim, outro elemento que eu posso especificar, aliás, eu acho que isso aqui na verdade já é o mínimo necessário para que você utilize o Postgres com Docker. Para subir isso daqui é bem simples, Docker Compose up. Tá, claro, eu esqueci de uma coisa importante, ele não vai rodar, né? Vamos deixar aqui, ó, ele vai dar erro.
Por quê? Porque eu esqueci de passar o Postgres Password, né? Aqui ele até fala, olha, você não para inicializar a base de dados, você do superusuário, a senha tem que estar especificada, né? Então, um item aqui que eu esqueci, na verdade, é as variáveis de ambiente, ou environment, né? Environment também ela recebe um array, e existe uma environment chamado Postgres Password, que no caso aqui eu vou colocar como valor padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem outras variáveis de ambiente, cada uma tem o seu propósito, isso aqui você encontra na documentação. Mas a variável de ambiente mínima necessária é a variável Postgres Password. Deixa eu só abrir aqui meu PGAdmin para a gente ver depois o Postgres funcionando belezinha, tá? Vou fazer o seguinte, clear, vamos lá, Docker Compose Up, e agora o Postgres ele tem que estar funcionando. Como eu não passei o comando "-d", o meu terminal aqui fica travado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou realizar um Ctrl+C, vou rodar esse comando novamente, Docker Compose Up, "-d", para ele não travar meu terminal e o meu Postgres ficar rodando em background. Então, se eu fizer aqui agora o comando docker ps, está aqui o meu Postgres rodando e, se eu quiser, eu já consigo conectar a esse Postgres, tá? Então, deixa eu só ver se aqui está configurado bonitinho. Propriedades, connection. Ah, tá. Aqui estava mapeado para a porta 5434. Eu vou voltar aqui para 5432. Vou tentar conectar. Passar aquela minha senha super forte. Pronto, estou conectado. Meu post que está funcionando normalmente, beleza? Bom, apenas isso aqui não é necessário, tá? Porque é o seguinte, da forma que está configurado aqui, os meus dados não serão persistidos, ou seja, os dados do Postgres, os meus bancos serão perdidos quando essa instância for reiniciada ou for recriada. Nesse caso, para que você persista as informações, ou seja, para que você garanta que tudo que seja realizado aqui no seu Docker seja persistido, você tem que fazer a utilização dos recursos de container, de volumes, né? O Docker ele disponibiliza um recurso chamado volume, que é um espaço dedicado para armazenagem de dados que serão persistidos, né? E os containers podem ser recriados quantas vezes quiserem, que se eles tiverem esse mapeamento para esse volume, os dados estarão ali. Então, no caso, para criar um volume, você usa a tag volumes e vou criar aqui, por exemplo, um volume chamado data. Eu posso especificar o nome que eu quiser, tá, gente? Eu posso, inclusive, criar vários volumes. Volume ABC, volume 1, 2, 3. Essa é a sintaxe. Mas no nosso caso aqui, eu vou criar apenas o volume data. Após criado esse volume, eu tenho que dizer que esse serviço database utiliza esse volume. Para fazer isso, eu tenho que aqui colocar mais um parâmetro, no caso é o volumes. E eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero utilizar o volume data e esse volume ele vai persistir todos os dados dessa pasta aqui, ó, que é a pasta, deixa eu ver aqui na documentação, para lá, volumes, aqui, ó, acabei de ver aqui, ó, é a pasta. Cadê? Acabei que tinha acabado de vir aqui, ó. Barra var, barra lib, barra postgres, barra data. Então, essa pasta aqui, pessoal, ela é a pasta padrão do Postgres, que é onde é armazenado todos os dados dele. Então, quando eu crio esse volume data e faço esse mapeamento nos volumes, automaticamente todos os dados, todos os bancos que eu criar no meu Postgres estarão sendo persistidos pelo Docker, tudo bem? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso fazer um Docker Compose up "-d "-force recreate". O que ele vai fazer? Ele vai recriar o meu container com essa nova configuração aqui que eu acabei de especificar. Vou rodar esse comando. Ele vai recriar o Postgres. Ele deu um warning aqui falando que ele anteriormente já estava sendo usado para um outro container, deve ser algum conflito com alguma coisa que eu já fiz. Mas enfim, o fato é que está funcionando. Se eu fizer aqui um Docker PS, está ali, continua funcionando normalmente e o banco está aqui ativo tranquilamente. Tá, pessoal? Por fim, agora eu vou finalizar esse vídeo com aquela dica que eu havia falado,
né? Na verdade, aquele detalhe que eu havia falado, que é para quando você for utilizar isso daqui em produção. Da maneira que está aqui, você vai poder utilizar normalmente para fins de desenvolvimento. Se você quer subir um Postgres apenas para desenvolver, isso aqui é mais do que o suficiente. Porém, em produção, quando você for colocar isso daqui, você vai acabar se deparando com esse erro. Tá? Eu até trouxe aqui, eu procurei essa mensagem, porque eu tive esse problema no meu trabalho quando eu fui rodar isso daqui em produção, né, com vários usuários utilizando a minha aplicação, que é isso daqui, ó, o Postgres ele vai acusar esse erro. Erro cannot resize shared memory, né, não tem espaço no dispositivo. O que isso aqui significa? O Postgres ele tem um recurso que permite com que ele recurso não, na verdade o Postgres ele trabalha com cache em memória RAM, tá? Ele tem esse recurso com o objetivo de otimizar performance. No caso, para que ele possa fazer isso, ele utiliza um recurso do Linux, na verdade, chamado TMPFS, que é isso daqui, ó, TMPFS, tá? Isso daqui, se você quiser, você dá uma lida sobre isso, sobre como funciona, caso queira, mas nada mais é que um espaço que o Linux disponibiliza, até onde eu sei é só o Linux que tem como proposta ser um espaço que tudo que for armazenado ali vai para a memória RAM, tá? É assim, a explicação mais simples que eu tenho para isso. Até que, ó, trata de um sistema de arquivos que não armazena informações de dispositivos de armazenamento persistente, como HD. Em vez disso, manipula informações diretamente na memória RAM. Então, o Postgres utiliza esse tipo de utiliza esse TMPFS para fazer cache e, consequentemente, obter performance. Uh, no caso aqui, o Docker por padrão ele limita até 64 megas. Isso aqui é uma limitação padrão. Então, para você corrigir isso daqui, você vai fazer o seguinte: aqui em volume, você vai criar uma nova propriedade que a gente vai criar um volume do tipo type, né, tmpfs. E você vai precisar mapear, né, no caso aqui vai ser o target. Você vai mapear para a pasta barra dev barra shm, tá? Isso aqui é uma pasta especial do Linux, que é onde o Postgres utiliza para utilizar esse tipo de recurso, né? Para fazer cache em memória RAM. Tudo bem? Então, apenas isso daqui já é o necessário para corrigir esse erro aqui que você vai acabar encontrando em produção, quando você for utilizar de fato em produção. Feito isso daqui, eu já posso fazer aqui um recreate. Você pode até falar, pô, Patrick, mas você está usando o Docker aí no Windows, né? Mas assim, é claro que na prática, em produção, você vai acabar utilizando o Linux nos seus servidores, né? Nada mudou, o Docker continua rodando normalmente, só que a partir de agora, com essa configuração, uh, em produção você não vai ter nenhum tipo de problema relacionado à utilização dessa pasta, né? A barra dev barra shm, que é uma pasta do Linux, né? Que o Postgres acaba utilizando para fazer esse cache memória, conforme eu já falei, estou repetindo aqui até demais. Beleza, pessoal? Então, assim, essa aqui é uma sacada que eu queria falar. Infelizmente, isso aqui nem tem, eu acho. Não, tem, tá aqui, ó. Ele até fala aqui, né, relacionado a isso, eu ia falar até besteira. Tá até aqui na documentação, ó, erro cannot resize, beleza? Eles falam aqui até o que você pode fazer usando esse parâmetro shm-size. Inclusive, eles dão aqui até como que você pode especificar na documentação do Docker Compose. Deixa eu ver se eu encontro isso daqui. Infelizmente eu não encontrei, mas isso daqui também resolve, beleza? Utilizando o volume do tipo tmpfs, mapeando para a pasta /dev /shm. Beleza, pessoal? Bom, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que você tenha aprendido a trabalhar com o Docker, né? Eu tentei passar aqui o máximo de informações que eu conheço.
Dúvidas, você pode deixar aí no comentário. E claro, se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreve aí no canal, avalie esse vídeo, beleza? Vou ficando por aqui e nos vemos. Até uma próxima.